Olá! Hoje a gente vai apresentar o nosso 4º episódio do podcast Conversação. E hoje o meu convidado é uma pessoa muito especial, que trabalha comigo há aproximadamente 3 anos. E a gente se conheceu no projeto Emagrecer, que é um projeto que é um dos idealizadores desse podcast, onde nós já citamos aqui em outro episódio, que é um projeto voltado para desenvolvimento pessoal e todas as áreas de saúde que envolvem essa parte de desenvolvimento pessoal. Então, quero apresentar para vocês o Álvaro. Bom, alô pessoal, é um prazer estar aqui participando dessa 4ª edição, esse 4º podcast, e é um assunto que me dá prazer falar sobre saúde e desenvolvimento pessoal, então vamos aí gastar alguns minutos falando a respeito de saúde da mulher hoje, né? Já estou me adiantando, né? Já botei o título aí de cara, né? Vamos lá. Álvaro, eu quero que tu te apresente, conte um pouco para o pessoal. Há quanto tempo tu é formado? Tu trabalha hoje com medicina integrativa, mas não foi o teu primeiro direcionamento profissional, né? A gente começou a vida profissional com outro direcionamento. Então, conta um pouquinho como que tu foi parar nessa parte da área médica, para que depois eu possa dar a introdução, o porquê que eu te chamei para falar sobre o nosso tema de hoje. Bom início, Andressa. Bom, para quem não me conhece, Álvaro Losada é meu nome, eu sou médico formado aqui na Universidade Federal de Pelotas, já vão alguns anos, 1996, e realmente, inicialmente a minha formação foi toda em diagnóstico por imagem. A minha formação é medicina nuclear, para quem não conhece. São exames de diagnóstico. Utiliza elementos radioativos para, enfim, diagnóstico e tratamento de diversas doenças. E durante muitos anos trabalhei e ainda trabalho nessa área. E é uma área voltada a diagnóstico, né? Eu sempre digo que eu sempre gostei do contato com o paciente, mas por circunstâncias da vida eu me formei e acabei fazendo uma especialidade que tem muito pouco contato, né? O contato de exame físico, enfim, contato direto com o paciente. É o laudo, aquela sala escura e dando o diagnóstico através de imagem. Conhecer a história do paciente. Conhecendo, né? Muito pouco a história, né? E paralelo a isso, Andressa, fazendo diagnóstico de doença, né? E um momento da vida, eu particularmente já mudando o meu estilo de vida, mudando meus hábitos, melhorando a minha saúde, né? Eu comecei a estudar sobre prevenção, cujas faculdades de medicina, eu tenho que reconhecer, são muito fracas nesse âmbito de ensinar prevenção. Nós aprendemos muito a tratar doenças. Recuperação. Doença, remédio, doença e prevenção. Falar sobre saúde, como não adoecer. A nossa formação é precária. Então eu comecei meus estudos paralelos assim, nesse aspecto, nessa área. Paralelo a isso, em 2016, eu acabei me pós-graduando em Nutrologia Médica pela ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, mas a minha ideia, Andressa, essa pós-graduação foi feita para conhecimento próprio. Eu não tinha a ideia de atuar, de atender. Mas, também, novamente, por circunstâncias da vida, acabei iniciando atendimentos na área de nutrologia, terminei minha pós-graduação. E a minha ideia inicial, como eu também trabalhava com diagnóstico por imagem, e não parei, era atuar nessa área como um hobby, atendendo 1, 2, 3 pacientes por semana. E com o passar do tempo, hoje essa área de prevenção, vamos dizer assim, eu estou terminando já minha 2ª pós-graduação agora em nutrição integrativa e funcional, e superou as minhas expectativas. Então hoje eu atendo diariamente na área, reduzi meu tempo na área de diagnóstico por imagem, já é metade das minhas atividades profissionais e, enfim, atendo finais de semana eventualmente, fugiu um pouco do que eu esperava, mas é algo bem prazeroso e que eu tenho prazer de atuar, que é na área de prevenção e transmitindo conhecimento para as pessoas, né? E a gente agradece, né? Porque já conversamos sobre isso, a gente precisa de profissionais que nos orientem e que nos levem para um condicionamento de pensamento, pensando na prevenção e pensando em como amenizar também sintomas e situações dependente do ciclo de vida que a gente se encontra, né, Álvaro? E por isso que hoje eu escolhi falar contigo
a gente conversa sempre sobre diversos temas relacionados à saúde, né? Dentro do projeto Emagrecer, a gente tem semanalmente palestras, só para explicar para o pessoal, onde a gente conversa sobre várias esferas da vida, né? Vários ciclos das nossas vidas e várias partes, vamos pensar dessa forma, né, da nossa vida, seja emocional, pessoal, em relação ao âmbito de trabalho, metabólico, hormonal, né, em tudo. E dentro desses ciclos de conversa, existe um ponto que é muito importante, que são os ciclos de vida, né? Sim. Então, acho que aprender a respeitar os ciclos que a gente está, né? Os ciclos que a gente se encontra, entender as particularidades de cada ciclo e conseguir viver de uma forma saudável e de uma forma feliz com as mudanças fisiológicas, corporais, metabólicas que os ciclos nos trazem, é um grande desafio, principalmente para as mulheres. Então, eu quis escolher o assunto saúde da mulher e os diferentes ciclos que a gente se encontra exatamente por isso. Porque pensando num ponto de vista emocional, que a gente tem muito mais oscilação emocional, e hormonal, a gente sofre muito mais também com modificações hormonais ao longo da nossa vida, a gente passa, né, a precisar aprender a enfrentar essas diferenças todas, e muitas vezes a gente não está pronta para essas mudanças todas que o nosso corpo, como fisiologia, está nos apresentando. É verdade, esse assunto, quando nós decidimos aqui, quando nós estávamos discutindo o que falar nesse podcast, realmente a saúde da mulher, a gente pensou assim, será que tem tempo? Até que horas nós vamos? Né? É engraçado. Porque, para quem está nos ouvindo, assim, porque se fala muito em ciclo menstrual e hormônios da mulher, conforme tu falasse, isso é muito importante. Mas, assim, de um ponto de vista prático, a mulher, desde ali do período de puberdade, quando da primeira menstruação, que é a chamada menarca, até a menopausa, ela se prepara, depende do ciclo de cada 24 dias, vamos dizer assim, todo mês, de uma maneira resumida. Todo mês, o corpo da mulher se prepara para gestar, e não gesta. Então, todo o ciclo menstrual acontece primariamente preparando a mulher para gestar. Né? Dentro do processo evolutivo humano, a mulher nasceu para gestar. E antigamente, ela, quando não procriava mais, ela morria. Uhum. E hoje ela vive mais. E hoje tem essa tal menopausa, que antigamente não existia porque a expectativa de vida era menor. E hoje tem 10, 20, 30, 40 anos em falência ovariana, não produz hormônios. E aí como é que a mulher lida com isso? Com essa preparação hormonal todo mês para gestar, quando gesta, enfim, acontece a gestação em si, mas quando não, acontece a menstruação. Então, uma transformação né? hormonal mensal. Uhum. E como é que ela lida com isso? E com vamos dizer assim, o empoderamento feminino da atualidade, nos últimos anos, a mulher no mercado de trabalho, fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo e lidando com essa tempestade hormonal mensal durante toda a fase reprodutiva, que vão aí 20, 30 anos. Então a gente hoje estuda para fazer com que a mulher viva da melhor maneira possível, independente dessas oscilações. Só uma observação para os homens que estão nos ouvindo: os surtos, a irritabilidade, as dores, tudo isso não é fiasco, né? Serão perdoadas até o final do podcast. Serão perdoadas né? Isso tudo tem uma explicação fisiológica para acontecer em determinado período do mês. Eu quero começar a nossa reflexão pela adolescência, tá? Sim. Então, temos uma menina, vamos pensar assim, uma menina que está brincando de boneca, que está aprendendo a lidar com emoções, sentimentos, aquela coisa de primeiro amor, né? Convívio maior com as amigas, aquelas coisas que a gente vê, né, no início de uma puberdade, e vem aquela primeira menstruação, que tu precisa... Isso já é imposto pela sociedade, já é cultural, né? Virou mocinha. Tu precisa aceitar que tu virou mocinha. Como assim eu virei mocinha se eu tô brincando de boneca
e eu quero seguir sendo criança. Mas é imposto pela sociedade que tu precisa começar a ter comportamentos mais maduros, né? O teu corpo começa a se transformar, tu começa a sentir dores, ter desenvolvimento das glândulas mamárias, o formato do teu corpo muda e tudo isso, consequentemente, vai te gerando ansiedade e muita confusão, né? E aí entra, Álvaro, o período pré-menstrual, a tensão pré-menstrual, por essa oscilação estrogênio, progesterona, né? Que quando a gente aprende a reconhecer e a lidar, já é difícil. Imagina, né, numa primeira menstruação onde tu não está entendendo nada que está acontecendo. Verdade. Eu acho que seria interessante para quem está nos ouvindo falar um pouco o que é o ciclo menstrual e depois falar dessas anormalidades, vamos dizer assim. Perfeito. O ciclo menstrual, para quem não sabe, ele começa no primeiro dia da menstruação, inicia-se o ciclo menstrual até quando dura, Álvaro? Até o início da próxima menstruação. Esse é o ciclo menstrual. E a menstruação em si faz parte do ciclo. Menstruação que pode variar de 4, 5, 6 dias até 8. Então, assim, existe uma conexão cérebro-ovários-útero, no qual, quando a mulher está menstruando, a menina, no caso, está menstruando, a primeira menstruação, o cérebro já começa a dar o aviso para o ovário, para ele começar a amadurecer um óvulo, e já preparar para a próxima ovulação. Então, a primeira fase do ciclo menstrual, que é a fase folicular, vamos dizer assim, o ovário é avisado que tem que amadurecer um óvulo. A mulher tem vários, em ambos os ovários, e ao longo da vida vai usando, né? Então, um vai se desenvolvendo, e nesse processo, esse folículo ovariano que vai amadurecendo, preparando o óvulo, começa a produzir estrogênio, ele vai preparando o útero, a mulher sangrou, né? A camada do endométrio foi expelida pela vagina, e esse útero começa esse endométrio começa a ser formado novamente, tudo por informação hormonal. Tem um período de ovulação ali na metade do ciclo, no qual há um pico de outro hormônio cerebral, aí liberado o óvulo até a trompa. E esse óvulo vai esperar o espermatozoide para ser fecundado ou não. Não houve a fecundação, o útero que se preparou para gestar, sangra. E involui, e assim sucessivamente. Então, assim, são 2 hormônios cerebrais e são 2 hormônios ovarianos, preparando os ovários e preparando o útero. E nem sempre essa harmonia, nem sempre essa sinfonia acontece de forma harmônica. De repente, algum desequilíbrio no hormônio, aí nós vamos falar da famosa tensão pré-menstrual, TPM, né? Que foi primeiramente, assim, vamos dizer assim, não vou dizer conhecida, mas ela foi denominada em 1931 como uma tensão de característica insuportável. E nem depois esse nome foi descartado, né? Porque nem todas as mulheres sofrem de tensão. Isso tem um fator genético muito forte, né? A caracterização e a intensidade desses sintomas. E só para concluir, tu deu toda uma explicação fisiológica, né, de estrogênio, progesterona e os hormônios sexuais envolvidos nesse ciclo. Só que esses hormônios, eles também vão ter impacto em serotonina, noradrenalina, né, em hormônios que vão fazer regulação do nosso humor. E por isso que a gente tem essa oscilação de fato de sono, irritabilidade, apetite, né, retenção de líquido, pele, cabelo, tudo acaba mudando porque a gente tem essa preparação corporal e consequente, né, mudança hormonal que vai acarretar nesses outros sintomas. Isso mesmo. Vamos assim, a tensão pré-menstrual que acontece até, dependendo da intensidade, vai de 2 até 35% das mulheres apresentam algum grau de tensão pré-menstrual. E o que se sabe hoje, Andressa, como tu disseste, assim, além da produção hormonal, existe todo um reequilíbrio de neurotransmissores durante esse ciclo menstrual. E o que se sabe hoje, né, o que acontece que eu acho errado? Eu já vamos polemizar já. Vamos lá. A questão é a seguinte, a menina começa a menstruar, o ciclo para regularizar a gente tem que esperar até 2 anos.
Pode vir a primeira menstruação, a segunda vem 20 dias depois, fica 3 meses sem menstruar, aí menstrua, aí tem o escape, é normal, o sistema reprodutivo da menina está se adequando. E aí ela vai num profissional e já sai com uma pílula anticoncepcional para regularizar o ciclo. E não espera uma fisiologia, se espera até 2 anos. Ah, não, mas está irregular. Aí já começa a usar hormônio sintético com 12, 13, 14 anos. E muitas vezes tu tem que equilibrar de uma maneira mais fisiológica. A maioria dos sintomas de TPM, resumindo, Andressa, são assim desequilíbrios da progesterona. Progesterona, a produção dela é mais na segunda fase do ciclo menstrual, por isso é TPM. Então, muitas vezes, assim, a produção de testosterona não é adequada pelo corpo. Aí predomina o estrogênio, e não tem que haver predominância, tem que haver equilíbrio. E aí tu tem sintomas de inchaço, irritabilidade, dor de cabeça, dores nas mamas, retenção de líquido, muda peso, constipação, né? Ou diarreia. Incomoda a nutricionista porque aumentou peso, né? Surta, né? Então isso acontece, e aí é um assunto que é para outro podcast, assim, a solução para regularizar o anticoncepcional. Não concordo. Eu acho que através assim, de estilo de vida, algumas vezes suplementar a progesterona bioidêntica, não sintética, né, porque sintética é um problema, a gente pode reduzir sintomas. Mas não esquecendo que essa harmonia hormonal ela precisa de nutrientes. Então nós vamos falar rapidamente aqui de vitamina D, de vitaminas do complexo B, B6, zinco, selênio, magnésio, ômega 3. Pode-se usar alternativas assim, óleo de linhaça, óleo de prímula para atenuar sintomas. Então tem alternativas, né, Andressa, para atenuar os sintomas, mas não esquecendo, aí é contigo, Ama, vou deixar a bola para ti, o estilo de vida. Né? Não adianta pensar em medicação sem conversar com a nutricionista sobre esse momento da vida. Eu acho que para a gente começar o assunto de ambos os ciclos, tá? É muito importante explicar que não adianta por um período curto ter uma alimentação melhor, achando que vai resolver. Não. A gente precisa de uma disponibilidade, biodisponibilidade e absorção de nutrientes a longo prazo para conseguir ter os benefícios desses nutrientes, micronutrientes. Eu vejo que muitas pessoas têm um consumo adequado de alimentos por um curto período de tempo, achando que isso vai resolver sintomas como TPM ou melhorar sintomas de síndrome do ovário policístico, como a gente vai falar, endometriose, menopausa. Não, a gente precisa preparar o nosso terreno, né? E tá sempre com aquele adubo, vamos pensar assim, né? Sempre com aquele adubo disponível que vai ser o alimento e a comida de verdade. Quando a gente tem uma boa absorção, tem um intestino funcionando bem, tem um bom consumo de água, tem uma boa qualidade de sono, que são pontos que muitas vezes não são levados tão a sério, né? Ainda mais nessa fase, e a gente precisa bater nessa tecla, aí a gente começa a reorganizar também a qualidade nutricional, porque eu sei que aquele corpo vai estar absorvendo o que eu estou disponibilizando. O problema é que a gente vê adolescentes que, além dessa sintomatologia toda, cursam com uma alimentação rica em açúcar refinado, gorduras ruins, alimentos altamente industrializados, sem qualidade nutricional nenhuma. Então, não tem nutriente, esses nutrientes que tu está citando, sim, não existe nessa alimentação. É, e isso só intensifica ainda mais esses sintomas ruins, né, dessa parte hormonal, que vai deixar ainda com maior irritabilidade, maior retenção de líquido, maior oscilação de peso, desregular ainda mais o intestino daquela paciente. Trocando de anticoncepcional. Exatamente. Então, o problema está ali, que cursa com retenção de líquido crônica. Exatamente. Né? Então, é um problema. E é isso aí. Por quanto tempo eu tenho que usar? Olha, o ciclo menstrual não é mensal? Quanto tempo tu achas que tem que dar nutriente para esse ciclo ocorrer de uma maneira saudável? É a vida toda. A base sempre é importante. E
Outro ponto que é essencial para conseguir amenizar esses sintomas de tensão pré-menstrual é a atividade física, que é algo que Sem também dúvida nenhuma. por muitas pessoas não é levado a sério, né? Como se a atividade física servisse só para emagrecimento. Isso é uma consequência da atividade física. A atividade física ela vai servir para regular toda a tua parte hormonal. É verdade. E te proteger, muitas vezes, de deficiência de micronutrientes, comorbidades que tu pode vir, né, a apresentar ali na frente. Se tu não tem essa parte metabólica do teu corpo funcionante. Então, movimentação corporal é essencial para que tu consiga trabalhar a produção de alguns hormônios que vão, consequentemente, diminuir esses sintomas de ansiedade, irritabilidade, né, que não afetam só a ti, né, Álvaro? Afetam namorado, marido, filho, família, trabalho. Existem níveis de TPM, a gente sabe, que é de livro, né? Mulheres que literalmente surtam em período pré-menstrual. Se sentem mal porque o inchaço, existe algo já nesse respeito sendo estudado. Porque o inchaço que a mulher tem pode ser a nível cerebral também. Muda o padrão de comportamento. Então tem que entender, mas assim, existe saída sim, mas a mudança não é tão fácil quanto se imagina, é estilo de vida. Nós vamos falar a respeito de outras questões assim que no final a gente bate na mesma tecla, o resultado é o mesmo. Porque eu falei de progesterona e estrogênio. Há uma predominância estrogênica em mulheres que têm TPM. Como é que tu reequilibra? Como é que tu tira essa predominância? Atividade física, melhorando a alimentação, dando nutrientes para equilibrar a progesterona. Mas então, é só assim, esse caminho? Sim, né? É o que perguntam. Mas é só assim? Algumas mulheres aliviam com anticoncepcional, com hormônio sintético. Beleza, aí nós vamos falar de problemas a médio e longo prazo. E outra coisa, outra terapia também que vem sendo utilizada, mas aí isso é com indicação e acompanhamento médico, são alguns ansiolíticos também, né? Sim. Nessa fase. Alguns ansiolíticos que vão ser prescritos naquela fase especificamente, né? Eu esqueci de falar, né, Andressa? Porque dentro da suplementação falamos de vitaminas, de minerais, de ômega, enfim. Mas não esqueçamos que a gente tem que ter o equilíbrio da serotonina nessa fase, que é o chamado hormônio do bem-estar. A gente tem que dar matéria-prima para o corpo produzir mais serotonina. 5-hidroxitriptofano e L-teanina. São outros suplementos, estava falando, eu já estava esquecendo, que são interessantes de pensar em suplementação para TPM. Matéria-prima para o corpo produzir mais. Isso é uma bronca que eu tenho quando eu atendo pacientes assim, com depressão. Vamos fugir um pouco, mas assim, depressão... Não, saúde é um da dos mulher nossos temas. já é um tema, então é tá. um dos nossos temas, então vamos entrar já. Então, assim, a depressão tem tratamento farmacológico para isso? Tem, sim. A maioria dos antidepressivos, eles agem de uma maneira semelhante. Eles inibem a recaptação da serotonina. Tá, quem está nos ouvindo não entendeu. Inibem a recaptação da serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar, né, Álvaro? Sim. Então, esses medicamentos deixam a serotonina mais tempo circulando nos neurônios, nas sinapses, consequentemente potencializando o efeito da serotonina, porque no momento que tem uma emoção, vamos dizer assim, a serotonina é liberada e o corpo já recapta ela para um próximo evento. As drogas antidepressivas, de uma maneira geral, deixam mais tempo a serotonina circulante. Na fenda sináptica, isso mesmo, nas sinapses. A gente produz serotonina em quantidade adequada? Não sei. O que adianta tu usar uma medicação só que deixa mais tempo a serotonina atuando? Tem serotonina suficiente? Tu dá para o teu corpo nutriente para ele produzir a serotonina? Tu dá a matéria-prima? Onde é que está a matéria-prima? Aí o nutricionista sabe. E são coisas básicas. Aí que tá. O que eu acho mais incrível da nutrição é que um ponto simples vai levando a outro, né? A gente está falando de depressão, aí baixa um pouquinho serotonina, baixa mais um pouquinho micronutrientes. Ansiedade, serotonina, a mesma coisa. Micronutrientes, vitamina do complexo B12, vitaminas do complexo B, zinco, magnésio. Então, todos esses que a gente já vem citando, né, que tem nas fontes alimentares. Mas voltando àquela outra frase, não é em uma semana ou um mês comendo melhor que eu vou ver grandes diferenças. Eu preciso disso a longo prazo para o meu corpo. Andressa, assim, é interessante, porque algumas vezes, vou bater várias vezes nessa tecla, algumas vezes, por exemplo, o anticoncepcional ele te alivia os sintomas rapidamente, porque eles vêm te incomodando.
Mas é o que eu digo, tu podes usar um período da tua vida, sim. O que eu não entendo é as pessoas usando 10, 20, 30 anos. Paralelo ao uso de um medicamento que te alivie sintomas, tu tens, é uma obrigação. Eu já vou me adiantar aqui dizendo que tudo que a gente vai falar hoje, saúde da mulher, nós vamos falar de TPM, de síndrome do ovário policístico, de endometriose, de menopausa, enfim, é inadmissível tu tratar qualquer uma dessas entidades e não ter um acompanhamento de um nutricionista. É inadmissível. O profissional da área de ginecologia que não encaminhar para um nutricionista, o tratamento está capenga. Tá capenga. Porque a pessoa... Mas aí aquela velha então, história, paralelamente né? a isso, paralelamente a isso, tu tem que mudar estilo de vida para lá na frente desmamar o medicamento. É isso que eu falo para as pessoas. Em algum momento tu pode precisar, porque muitas vezes essa mudança que nós estamos falando demora meses. Perfeito. É que nem acne. Olha, muda estilo de vida, cuidado com carboidrato refinado, atividade física, melhora da resistência à insulina, bloqueio da testosterona, um monte de coisa. Mas, Álvaro, eu preciso de algo para resolver agora. Olha a minha testa. Está horrível. Eu sei que isso vai demorar 6 meses, 1 ano. Eu vou fazer, mas agora eu quero resolver. Então, muitas vezes, tu precisa. Mas eu sempre digo, usa por um tempo. E não te acostuma com isso aqui, não muda nada. Aí nós estamos com tratamento capenga, como eu digo. Vou fazer 2 observações, tá? A primeira, tratamento capenga, né? É quando a gente apaga o fogo, mas não descobre o que causou esse fogo, né? E não está resolvendo a causa. Trata sintoma. É que nem depressão. Trata sintoma, mas não trata a causa. Não vai na base. Na base. Então, depressão, na maioria das vezes, precisa entrar com antidepressivo, né? Crises de ansiedade também. Eu trabalho com isso e eu tenho total compreensão dessa necessidade. Porém, isso vai te tratar naquele momento. Agora, por quê? Da onde surgiu? Quais são os gatilhos? Como que tu vai seguir lidando com isso daqui a anos, né? Como que tu consegue reestruturar o teu pensamento? Como que tu consegue identificar quais são os teus gatilhos? Se tu não tens o tratamento da psicoterapia em conjunto, sim, tu não vai conseguir, de fato, né, curar aquele paciente. Tu vai estar simplesmente apagando a fumaça. Porque a alteração é física, nós estamos falando aqui, a alteração é física, por exemplo, inchaço, comportamental, irritabilidade. Aí tu, assim, é importante a parte acompanhamento psicológico em um determinado momento? Sim. Nutricional? Sim. Médico? Sim. Mas tudo isso é terreno biológico. Tem que tratar a causa. A causa do distúrbio emocional é desequilíbrio hormonal. Então, se tu não tratar o desequilíbrio hormonal, tu vai tratar a parte emocional, vai desajustar sempre. Então, tu trata o sintoma por um tempo, mas tem que trabalhar na causa. A causa é o desequilíbrio hormonal, que pode ser ajustado, sim. E agora, uma outra observação. Às vezes a gente tem pressa para resolver as situações, como tu disse, da acne, né, na testa. Porém, essa pressa pode te trazer consequências que ou são irreversíveis, em muitos casos, ou vão te trazer consequências maiores. Eu vou te contar o meu exemplo. Eu acho que eu te falei isso em consultório. Ano passado, eu estava com a minha pele detonada e eu não sabia se era por conta da minha doença autoimune, uma foliculite, ou se era, de fato, a acne da mulher adulta que estava exacerbada. E procurei uma dermatologista, a gente tentou vários recursos antes de entrar com um medicamento mais forte e não conseguimos melhorar. Só que eu estava num período de mudança, de estresse, alimentação bagunçada, aquela velha história que a gente conhece, mas eu não conseguia conscientizar isso. Eu estava literalmente ignorando, né, as minhas atitudes. E entramos com um medicamento que era a nossa última opção por ser um medicamento mais forte, né, e eu já tomava imunossupressor. 2 meses depois, esse medicamento melhorou a minha acne, mas me trouxe consequências emocionais depressivas muito sérias. Ou seja, eu resolvi a questão de pele, porém, eu piorei o aspecto emocional por conta daquele medicamento, porque uma química, né, vai acabar agindo em diferentes hormônios. E a gente não tem como ter controle. Cada corpo tem uma biologia, né? Tem uma estrutura. Então, que nem antidepressivo, quando a gente começa a fazer a prescrição para um paciente, às vezes tem que fazer a troca, porque aquele remédio não de fato serviu, né, para
química daquele paciente. E o remédio para acne me fez muito mal emocionalmente. Sim. Ou seja, eu precisei aceitar que a minha base estava bagunçada, reestruturar toda a minha vida emocional, porque o medicamento não ia poder ser mais a minha bengala. Eu ia ter que ajustar a base. Então, às vezes, a gente tenta apagar o fogo, né? Mesmo trabalhando com isso, mesmo sabendo que isso não está certo, mas as consequências que podem vir logo ali não são consequências legais de lidar. É verdade. Hoje no hospital, eu atendi uma paciente mais velha, né, mas usando 12 remédios, 12 medicamentos de uso regular. 12. 4, eu olhei na hora, era para tratar efeitos colaterais dos outros 8. 4. 12. Então, geralmente é isso que tu está falando. Individualidade biológica é importante. Tem pessoas que algum tratamento medicamentoso resolve, outras não. É individualidade. Mas tu mesmo reconhece. Nós fomos ao tratamento mais forte, mas eu estava com o meu terreno biológico, meu terreno estava bagunçado, cheio de cascalho. Não ia crescer nada ali. Exatamente. Então tem que limpar o terreno. Aí tu prepara para o que vier crescer, cresce bem. Então tem que eu gosto dessas duas palavras, terreno biológico. Como é que está teu terreno? Eu tenho no meu computador a imagem de 2 aquários. Um peixe num aquário sujo e um peixe num aquário limpo. Quando eu consigo mostrar para o paciente que o estilo de vida dele é uma bagunça, eu mostro a imagem dos aquários. Quem é tu aqui se tu fosse um peixe? Aí o pessoal, olha, eu sou esse do aquário sujo, né? Sim. Qual é o peixe que tem mais chance de ficar doente aí, meu amigo ou minha amiga? É o peixe no aquário sujo, né? Sim. Os pilares da saúde, tu não tem nenhum equilibrado, tu está estressado demais, tu não dorme, tu não faz atividade física e não dá tempo, e a comida é só lanche. Cara, qual é a chance? Tu é o peixe no aquário sujo. E quando para, né? Para quando a saúde dá um susto. Esse vai ter efeito colateral de um remédio. Esse vai ter. O outro não. Então eu sempre digo assim, na minha consulta, limpa o aquário. Aí tudo fica mais fácil. Com certeza. E não é fácil, né? Não é fácil limpar o aquário, porque não é limpar fácil. O aquário faz com que é comportamento, tu história, saia da tua zona de conforto. Exatamente. É história familiar, é comportamento, é sabotagem. Aí, nossa, aí a gente entra no mudar hábito, um assunto para trazer a Bruna de novo, né? É verdade. Trabalhar com neurociência. É verdade. Né? Pensando nessa fase da adolescência, é quando também a gente começa a frequentar, né, teoricamente, ginecologista, e fazer exames relacionados à saúde da mulher. Sim. E, às vezes, nesses primeiros exames, a gente já tem alguns diagnósticos, né, que assustam, que Sim. são... ou, muitas vezes, não é diagnosticado numa primeira menstruação, e sim a longo prazo, conforme irregularidade menstrual, dor no ato sexual, né, e vários outros sintomas de pelo, acne, pele oleosa, né, oscilação de peso, sintomas que a mulher vai apresentando e a gente entende que, tem alguma coisa mal, né, nesse ciclo. E a gente muitas vezes recebe no consultório, e cada ano está mais comum, né, esse diagnóstico de síndrome do ovário policístico ou endometriose. Sim. Eu queria que a gente explicasse, para quem está nos escutando, a principal diferença entre esses dois distúrbios hormonais, né? Porque na síndrome do ovário policístico a gente vai ter uma prevalência maior de testosterona, o que vai te trazer características individuais disso, né? E na endometriose a gente tem uma prevalência de outros hormônios, né? Estrogênio, Verdade. que vai te trazer características particulares disso. Então, quais são as principais diferenças hormonais de tratamento e como a gente consegue direcionar também para amenizar esses sintomas? Sim, vamos lá. A primeira questão que a gente tem que diferenciar é importante, assim, a mulher fez um ultrassom, um exame de diagnóstico por imagem e tinha um cistos no ovário. Eu tenho síndrome do ovário policístico. Não, uma coisa são cistos ovarianos. Perfeito. Que até durante o ciclo eles mudam de tamanho, desaparecem. Enfim, uma coisa são cistos no ovário, outra coisa é síndrome dos ovários policísticos. É uma síndrome, é um conjunto de características clínicas que determinam esse diagnóstico. A síndrome dos ovários policísticos, cujo tratamento mais convencional é o uso do anticoncepcional, o que cursa a síndrome dos ovários policísticos? Quando é que se suspeita, né, Andressa? É a dificuldade para perder peso,
o ciclo menstrual completamente irregular, até a amenorreia, não menstrua, anovulação pode ocorrer, não ovula, características sexuais masculinas, excesso de pelo, aumento de oleosidade da pele, né, acne, queda de cabelo, inclusive hipertrofia de clitóris, pode ocorrer também. Isso, então, assim, tu suspeita de síndrome dos ovários policísticos. Aí como é que tu faz o diagnóstico? Através de exames de imagem, né? O ovário aumentado de tamanho, folículos ovarianos aumentados, tem dimensões específicas para fazer o diagnóstico. O diagnóstico ultrassonográfico e clínico e laboratorial, os três. Então, tu faz através dessas características clínicas o diagnóstico ultrassonográfico e mais exames. O mecanismo de, vamos dizer assim, patogênico principal da síndrome dos ovários policísticos é a resistência à insulina. Esse é o mecanismo. Então, se tu tratares só com anticoncepcional, tu está tratando novamente só os sintomas. Não está trabalhando na causa. Síndrome dos ovários policísticos, tu tem que tratar resistência à insulina. Álvaro, não entendi. O que tem que ver a insulina que o pâncreas produz? Não é metabolismo de carboidrato? A insulina tem ação em todo o corpo, todos os órgãos do nosso corpo. Então, a resistência à insulina, a informação que ela dá, por exemplo, para a nossa glândula hipófise, no cérebro, é produzir mais o LH, o hormônio luteinizante, que é um estimulador da produção de testosterona. Não entendi, Álvaro. O LH é um hormônio que, na hora certa, durante o ciclo menstrual, ele induz a ovulação. E a mulher, na síndrome dos ovários policísticos, pode não ovular. E o LH está alto. Sim, o LH, o hormônio luteinizante, que estimula a produção de testosterona pelos ovários, ele tem hora para ter pico de produção no ciclo menstrual fisiológico. E na síndrome dos ovários policísticos, ele passa cronicamente elevado durante todo o ciclo. Aumenta a testosterona. Então, o hormônio predominante na mulher com síndrome dos ovários policísticos é a testosterona alta, ocasionada por resistência à insulina. Ou seja, concomitante com o tratamento, muitas vezes de anticoncepcional ou tratamento seletivo do médico que está acompanhando, a gente precisa entrar com uma dieta. Como é que tu trata a resistência à insulina, né, André? Essa atividade física melhora a sensibilidade à insulina. Os órgãos do nosso corpo passam a responder. O que é resistência à insulina, pessoal? É quando os órgãos do nosso corpo não respondem bem à insulina. Então, o corpo tem uma resistência ao hormônio produzido pelo pâncreas. Que é um hormônio que vai fazer a captação de glicose. Sim, né? Aí tu tem hiperglicemia. Então, a menina que tem síndrome dos ovários policísticos, ou a mulher, ela não ovula, ela tem ciclo menstrual irregular, mas ela tem riscos, infertilidade, aumenta o risco de doença cardíaca no futuro, aumenta o risco de diabetes. Vai mexer em toda a parte hormonal. E câncer de endométrio, só para terminar. Então, aí pode falar. Vai mexer na parte hormonal, aumentando a glicemia basal muitas vezes. Sim. Pode mexer no ciclo de colesterol, triglicerídeos. Também, ótimo, ou seja, a gente vai ter toda uma gama de exames laboratoriais bagunçados, além dos físicos, né, e fisiológicos, por conta dessa síndrome que está sendo mal tratada ou não bem tratada. Tu muitas vezes trata os sintomas só com hormônio sintético, a mulher regulariza o ciclo, tal, mas assim, se tu não trabalhar a questão da insulina, ela vai ficar dependente do hormônio sintético o resto da vida. Sim. E algumas particularidades, como a dificuldade de perder peso, não acontece, né? Porque tu não conseguiu trabalhar essa parte de resistência à insulina que vai dificultar a tua perda de peso. E tem uma série de questões, né? Tu tem uma gama de tratamentos, Andressa, fitoterápicos para bloquear esse excesso de testosterona no corpo da mulher, que é extremamente incomodativo ela ter excesso de pelos, ela ter acne, ela ter aumento da oleosidade da pele, ela ter manchas, a famosa acantose nígrica, manchas escuras em determinadas regiões do corpo, tudo por alterações hormonais que podem ser tratadas, mas, enfim, reforçando, nós temos que tratar a base, a resistência à insulina, depois trabalhar, vamos administrar a produção de testosterona. Consequentemente, o ovário vai voltar a trabalhar a doença. Tu consegue curar a doença, essa é a questão. E só para concluir, né, fechar o nosso pensamento em relação a isso, uma dieta para trabalhar a resistência à insulina não é uma dieta sofrida, onde tu nunca mais vai poder... Não é?
Não, Eu não acho que é, não é, Andressa? Não Então é me uma me dieta ajuda, sofrida, vamos lá. não é. Não passa restrição, Não fome, não, é isso? não é uma dieta sofrida. Aí a gente vai começar a entrar na parte de comportamento. Qualquer tipo de estratégia... Porque dieta é passar fome, até onde eu sei. Então, Até qualquer onde eu tipo de aprendi. estratégia nutricional que tu vais fazer, tu vai precisar trabalhar teu comportamento e entender que algumas vontades tu vai ter, porque isso faz parte de padrão de Sim, escolha, né? claro. Agora, ninguém passa fome comendo bem, ninguém passa fome comendo de verdade, ninguém passa fome direcionando a alimentação de uma forma correta, independente de qual for o objetivo. Emagrecimento, melhora de alguma patologia, comorbidade, ninguém passa fome, a não ser que a dieta esteja mal estruturada, mal preparada. Porque com um direcionamento correto, isso não existe mais. E a gente sabe disso. E é importante, né? Porque aí eu estava falando da gênese da SOP, que é a Síndrome dos Ovários Policísticos. A sigla, né, se fala SOP. Resistência à insulina. A gente sabe que o estresse oxidativo, o excesso de radicais livres no nosso corpo, aumenta a resistência à insulina. Como é que tu melhora isso? A gente vai se tornar extremamente repetitivo aqui, né, Andressa? Dieta, atividade física, porque um ambiente oxidado no teu corpo potencializa os sintomas da síndrome dos ovários E alguns fitoterápicos também, que melhoram muito, né, esse ambiente tem uma oxidativo. gama, mas mudança de estilo de vida, com tratamento, com suplementação durante um período de tempo, tu consegue atenuar bastante essa síndrome, né? E qual é a base para a gente, então, direcionar essa dietoterapia? É a gente não fazer picos de glicose. Então, Verdade. alimento com carboidrato refinado, ricos em açúcar, isso não pode existir na tua rotina e muito menos de forma isolada. Então, se algumas mulheres, né, têm ainda a preferência de seguir comendo, por exemplo, massa, pão, a gente não está falando de exclusão de farinhas, né? A gente Sim. ainda não entrou nesse padrão. Eu estou falando de carga glicêmica e índice glicêmico. Esse tipo de alimento precisa ser combinado com uma fonte de fibra ou gordura ou proteína para controlar, né, essa liberação de insulina pelo teu corpo. É claro que a gente sempre vai orientar alimentos que são de verdade. Então, esses alimentos industrializados que a indústria viciou o paladar da população, né, que foi preparado na indústria e que não vem da terra, não vem da natureza, a gente, como conduta nutricional, sempre tenta amenizar esses consumos por não possuírem tantos nutrientes como os demais. Sim. Então, a gente pode começar a se aventurar, trocar farinhas, né? A farinha de trigo ser trocada por outros tipos de farinhas que vão te disponibilizar mais fontes de fibra, gorduras boas, outros tipos de carboidrato. E muitas vezes é falta de conhecimento da população. Com certeza, por isso então, que eu estou pincelando nós isso. Nós temos que auxiliar, porque muitas vezes a pessoa pensa que é dieta. Hoje, eu falando com uma familiar minha, e ela está com um problema de saúde, eu falei, olha, marcou consulta com um profissional da nutrição, e olha, possivelmente tu vais ter que restringir, porque realmente é uma pessoa apaixonada por pão e bolacha. Possivelmente, fulana, tu vais ter que restringir pão e bolacha, café da manhã, café da tarde. Aí veio aquela famosa pergunta, e o que eu vou comer? Então as pessoas não sabem o que pode comer. É falta de informação. E hoje em dia o que a gente mais tem é opção para isso, né? Nossa. Quem não quer preparar, compra pronto, né? Então, meu Deus, existem muitas opções. É que tu há 20 anos, 30 anos, Andressa, tu mora no mesmo endereço. Tu vai na mesma padaria, e tu vai no mesmo supermercado, no mesmo horário. E come a mesma coisa. As opções é que são aquelas ali. É que nem um momento aqui de descontração. Uma vez estava entrevistando Chico Anísio, eu achei muito engraçado, assim, porque estavam falando sobre casamento, o entrevistador e ele. E ele falando de casamento. O Chico Anísio casou, acho que 8 vezes, 8 ou 9. Sério? Sim, o Chico Anísio... Casamentos, casou, se não me engano, 8 vezes. E ele falando assim, o pessoal vem discutir comigo casamento. Aí outro dia um amigo meu estava discutindo, pô, tu está sempre separando, casando, eu entendo de casamento. Não, só um pouquinho. Tu está casado há 35 anos com a mesma mulher, a Maria, lá, tu não entende de casamento, tu entende da Maria. Quem entende de casamento sou eu casei 8, eu entendo de casamento. Então a alimentação é a mesma coisa, o que eu vou comer? Olha, meu amigo, primeira coisa é tu saber que existem outras opções, além da padaria da esquina e do supermercado que está a 2 quadras da tua casa. Perfeito. Faz 20 anos que tu vai no mesmo lugar, tu vai encontrar sempre as mesmas coisas. É ampliar o teu olhar, claro, né? Porque eu sempre digo, coisa mais fácil,
seria, né, Andressa, tu poderia atender 30 pacientes por dia. E tu não atende. Porque a coisa mais fácil é tu já deixa uma dieta pronta ali. Com certeza. Só imprime não personalizar. e dá um papel para a pessoa, tu corta a caloria, a pessoa vai emagrecer. É mais fácil. Agora, se tu não entenderes a pessoa e tu deres essa orientação... E personalizar, não né? adianta. Eu sempre pergunto isso pro pessoal. O que tu gosta de comer? Quais são as coisas que te agradam? Tu gosta de coisa líquida, maçuda? Quais são as coisas que o teu paladar pede? Porque a gente consegue adaptar hoje em dia com tudo. Qual é o momento que tu gosta de te alimentar? Qual é o momento que tu consegue sentar para fazer a tua refeição? O horário do dia que tu tens mais fome. Então Eu lembro que quando eu conheci o Álvaro, a nossa primeira consulta foi porque eu descobri a minha doença autoimune e eu vivia inflada, né? Eu não emagrecia por nada, mesmo cuidando caloria, fazia déficit calórico, eu era inflada. E a primeira coisa que ele me disse, tu vai ter que fazer uma alimentação sem glúten, uma alimentação com controle de caseína, porque tu tá inflamada, porque a tua doença autoimune pede essas restrições pelo teu perfil laboratorial, pelo teu perfil hormonal. Então, dá uma limpada um mês e volta aqui. E eu saí do consultório furiosa, eu já te falei isso, pensando... Falasse depois, né? Eu falei depois, eu não falei na hora. Na hora eu fingi que estava tudo bem. Quando eu saí de lá, eu saí furiosa, pensando, mas o que eu vou fazer com o meu leite, com o meu pão de manhã, sendo que estava tudo calculado, porém não estava direcionado para o que o meu corpo precisava. No primeiro mês, eu murchei 7 quilos. Foi uma coisa absurda, porque eu excluía aqueles componentes alimentares que faziam mal e me deixavam inflamada. E aí eu descobri que toda vez, hoje em dia, né, que eu consumo esse tipo de alimento, eu fico muito mal, eu fico muito ruim. Só que no início foi difícil aceitar. Só deixa eu terminar meu raciocínio, desculpa te interromper. No início foi difícil aceitar e eu pensava, o que eu vou comer? Até tu começar a descobrir que existem muitas opções, que o paladar não é ruim por isso e que essas opções novas vão te trazer qualidade de vida e saúde que vale a pena. Que a gente entra numa seara polêmica aqui que a gente não vai entrar hoje, né? O trigo faz mal, o leite faz mal. Então, assim, na consulta longa, eu vi que para ti não fazia bem. Perfeito. Aí eu sugeri, vamos fazer um teste, testa um período de exclusão e tu te sentisse bem melhor. Precisa fazer algum exame para detectar que tu não respondia bem esses alimentos. Foi o teste de exclusão e tu te sentisse melhor, ponto. Não, vou fazer um teste de tolerância. Mas no teu caso precisou? Não, foi clínico. E tu falasse do pãozinho, do leite, a gente começa a derivar, né, Andressa? Eles vão ter que nos correr daqui. Nos avisem? Eles vão ter que nos correr daqui. Mas assim, ó, quer coisa mais prática de manhã que tu acordar com sono, 10 minutos antes de sair, remelento, nem lavar o rosto, botar uma xícara de leite no micro-ondas, pegar um pão dormido e passar uma manteiga, isso aí tu demora 2 minutos para fazer teu café, é o que o pessoal faz. Então esse é outro processo. Quem sabe tu tira 15 minutos do teu café da manhã, 20, acorda um pouquinho mais cedo para sentar, preparar... É qualidade de cortar. vida. Tua refeição tem que ser um ritual e não um momento para tu sair engolindo um Perfeito. troço. Então, assim, tem essa questão da praticidade. É o micro-ondas, o pãozinho dormido, rapidinho, tu só usa uma faca, o prato não suja nada, é prático, deixa a louça, tu gasta uma xícara e um prato. É isso que o pessoal quer, né? Mas o preço vem depois. Perfeito. E o outro distúrbio hormonal, Vamos lá, né? do assunto saúde da mulher. Mas isso tudo tem a ver com saúde da mulher, né? Porque a gente além de ter muita dificuldade por questões hormonais, né, de estabilizar o nosso corpo, muitas vezes, né, Álvaro, a parte emocional faz com que a gente busque conforto no alimento. É verdade, a mulher sofre todo mês, né? Todo mês. Isso que nós estamos falando são mensais, né? Todo mês tem essa celeuma, essa gama aí de sintomas. E é isso que eu gosto muito de trabalhar, essa parte comportamental, porque eu vejo que 90% das pessoas que não conseguem seguir um planejamento não é porque não conseguem ou não gostaram ou têm uma rotina muito corrida, mas é porque as emoções tomam as decisões, né? As emoções tomam as decisões alimentares, as emoções tomam as decisões de reações, de atitudes, e quando tu aprende a lidar com essas emoções, identificar e a direcionar essas emoções, colocar cada emoção no seu lugar, fica tudo muito mais fácil, né? E aí tu passa a não buscar mais
acolhimento no alimento, porque tu entende que ali não é o lugar para isso, né? Então, acho que é muito pertinente a gente estar falando sobre isso, porque faz parte de todos os nossos ciclos, desde a infância, né, até a fase idosa. Não vamos esquecer da endometriose. Então, é isso que eu ia te falar. Né? A endometriose é outra entidade cada vez mais frequente e geralmente se suspeita de endometriose, eu vou falar depois o que ela é, quando, em casos de infertilidade, aquela mulher quer gestar e não está conseguindo. Então, é uma causa de infertilidade a endometriose. É aquela mulher que tem cólicas muito fortes durante a menstruação e no período pré-menstrual. É aquela mulher que pode ter dor na relação sexual. É aquela mulher que eventualmente sangra na urina. Quando menstrua, ela tem o sangue na urina ou até pelo intestino. Então, tem que pensar nessa entidade, né? O que é endometriose? Endométrio, né? Endométrio é a camada interna do útero. É aquela camada que se hipertrofia durante o ciclo menstrual e depois é descamada na menstruação. O útero descama o endométrio, o tecido interno que desce pelo colo do útero e vagina e tem a menstruação em si. Algumas vezes, Andressa, esse endométrio descamado, ao invés de descer, ele sobe. Ele se implanta no ovário, ele se implanta dentro da cavidade abdominal. E ali ficam inseridos ali pedaços do endométrio fora do útero. O endométrio tem que estar no útero. E então, assim, a endometriose ocorre quando esse endométrio se implanta fora do útero, dentro do abdômen, da cavidade abdominal, no ovário, na bexiga ou no intestino. Então, quando a mulher menstrua, esse sangue que deveria sair pela vagina, por exemplo, fica dentro da cavidade abdominal, irrita o peritônio, tem dor. Pode estar esse endométrio inserido dentro da vagina, a mulher tem dor na relação, conforme eu falei. Se esse endométrio está dentro da bexiga, no momento que sangra o útero, ali pelo útero, ela sangra na urina, menstruou também fora. Aquele endométrio sangrou também fora do útero. Então, tem toda essa gama de sintomas. Então, em algum momento pode acontecer, isso pode ser, se estuda assim, se há um perfil genético, mas assim, tem tratamento. O diagnóstico é clínico, o diagnóstico é por imagem, né, exames de imagem, e algumas vezes precisa fazer cirurgia para videolaparoscopia, né, no qual se investiga o abdômen, se olha lá dentro para saber se tem focos de endométrio fora do útero. Essa é a chamada endometriose. E, novamente, o tratamento de escolha é anticoncepcional. E é a mesma coisa, trata sintomas, mas a base a gente tem que tratar. Muitas vezes é cirúrgica, né? Tu tem que ir no abdômen fazer uma cirurgia para retirar esses implantes de endométrio que não deveriam estar ali. Que às vezes é bem agressivo, né? E o que potencializa esses sintomas, né, André? O que favorece a implantação desse endométrio fora do útero? Estresse oxidativo, radicais livres em excesso, estilo de vida. Não vou dizer que o estilo de vida causa endometriose, mas ele é um fator que potencializa e dificulta o tratamento. Tem um forte fator genético também, né? Tem esse fator genético, mas assim, tem tratamento. A pílula é o tratamento dos sintomas, volto a dizer. Porque a endometriose melhora quando a mulher entra na menopausa, não tem mais sangramento, você não vai dar mais sintomas. Mas até lá, muitas vezes, dá uma incomodação muito grande para a mulher, né? Então, também tem opções fitoterápicas, também tem que trabalhar a questão de predominância estrogênica, muitas vezes um uso de progesterona bioidêntica pode atenuar os sintomas. Então, é outra entidade que existe uma gama de opções, mas que, paralelamente, a mulher tem que mudar estilo de vida. Conforme eu disse lá no início, vou repetir para quem, de repente, pegou o bonde andando aqui do podcast. É inadmissível mulher que quer trabalhar a questão hormonal, ciclo hormonal, não ter um acompanhamento com um profissional de nutrição. O tratamento está incompleto. Se a pessoa não tiver conhecimento que a alimentação ajuda a potencializar a piora dessas doenças. E a nutrição não necessariamente vai ser para te direcionar
a um perfil estético. Emagrecimento, é bem isso. Entende, não, pessoal? Eu acho que durante muitos anos a nutrição foi relacionado com emagrecimento, com performance, enfim. Não, a nutrição ela vai te direcionar também para recuperação de saúde, para recuperação ou para amenizar algumas patologias, né? E para te dar a base que a gente está conversando, nutricional, de micronutrientes que tu precisa para ter um corpo funcionante. Sim. A gente pode citar enfraquecimento de unha, queda de cabelo, acne, endometriose, síndrome do ovário policístico, comorbidades e patologias muito maiores, né, que podem ser adquiridas por uma nutrição muitas vezes bagunçada. Alimentação inflamatória, né, marcadores de estresse oxidativo que a gente consegue saber hoje através de exames laboratoriais, que ainda são pouco pedidos, mas o estresse oxidativo, vindo de uma alimentação ruim, favorece esses implantes de endométrio fora do útero. Ele cria condições para esse... No momento que se desloca para cima, ele tem condições para se implantar e ficar aderido. O terreno está pronto para eu ficar aqui e começar a dar sintomas. Então tem que trabalhar paralelamente isso também. Tem estudos, já mais de um estudo mostrando isso. Estresse oxidativo favorece vamos dizer assim, a manutenção da endometriose. E aí, pensando num todo, né, de tudo que a gente falou até agora, fora estilo de vida, atividade física, uma boa qualidade alimentar, não estamos falando que isso tenha que ser uma regra todos os dias, 24 horas por dia. É óbvio que existem exceções, né? Sim. Mas exceções precisam ser exceções. Precisam ser dias específicos que tu escolhe comer coisas que tu gosta e coisas que tu sabe que não vão ser nutritivas ou beneficiar o teu corpo. O problema é que a exceção muitas vezes vira regra. E aí isso vai acarretando excesso de peso, processo inflamatório, estresse oxidativo e, consequentemente, alguma patologia ou algum distúrbio hormonal, que é o que a gente está citando, né? Sim. Porque as pessoas, numa balança, fazem muito mais o errado do que o certo e querem os resultados e as consequências do certo. E isso não vai acontecer. Mas pensando além disso tudo, um ponto muito importante é a gente tratar o nosso emocional, é tratar os nossos pontos de estresse. Mesmo numa rotina corrida e caótica que hoje em dia a gente vive, é trabalho, é filho, é horário, é tudo bagunçado, e a gente sabe que é assim, né, Álvaro, para a grande maioria das pessoas, é tratar o básico, que é tu precisa entender que tu tem que ter descanso, tu tem que ter momento de lazer, tu tem que encontrar atividades que te proporcionem esses momentos, porque essas sensações, momentos com amigos, ligações, abraço, né, momentos envolvidos com a natureza, são momentos que te abastecem também de hormônios de bem-estar. Tu para de procurar isso na rua e tu não vive nessa rotina frenética que muitas vezes não sobra tempo para pensar em ti, não sobra tempo para te priorizar. E aí tu tá há 1 ano com dificuldade de ter relação sexual, tu tá há 1 ano com uma irregularidade menstrual, tu tá há 1 ano com um aumento de peso e vários sintomas, né, de que as coisas não estão bem, mas tu está ignorando, porque tu está sempre correndo. E aí, lá na frente, é algo muito maior que tu poderia ter resolvido antes, né, e prevenido as consequências se tu tivesse tido um pouco mais de tempo para pensar em ti e te priorizar. Isso faz parte, Andressa, eu acho muito bem o que tu está falando, isso faz parte do que eu chamo hoje de normatização da doença. Tanto em Pelotas, aqui estamos falando de Pelotas, Rio Grande do Sul, quanto eu acho que o restante do país, né? O que mais cresce? Qual é o comércio que mais cresce, assim, né? Em áreas nobres das cidades? Farmácia. Farmácia. Se cresce é porque tem mercado. E quando eu falo da normatização da doença, a gente atende, a minha consulta geralmente é longa, eu preciso entender o paciente, todo esse contexto, né? E tu tens alguma... Eu já vou de cara, né? Porque eu vou pegar ele lá no final. Tens alguma doença? Não, não tem nenhuma. Beleza. Eu vou vir fazer um check-up, eu quero perder peso, enfim. Aí tu começa a conversar e é isso aí. Vamos pegar o caso da mulher. Ah, não, aí, ciclo menstrual. Eu tenho cólica desde as minhas primeiras menstruações, eu convivo com TPM já há 20 anos.
Tá bem. Então eu tomo geralmente um anti-inflamatório nessa fase, todo mês eu uso, ali alivia um pouco. Nunca resolveu, não. Então tá, todo mês tu usa um anti-inflamatório. Tá, vamos lá. E o aparelho digestivo, como é que está o intestino? Funciona. Eventualmente eu tenho azia e tal. Aí eu recorro a um omeprazol, alimentação desregrada, então um omeprazol, um antiácido melhor ali. Tu toma com frequência? Eu tenho guardadinho, eventualmente tu precisa. Então tá, vamos lá, anti-inflamatório, antiácido, omeprazol, tá, beleza, vamos lá, segue. Isso aqui, acolá, tal, dor de cabeça eu tenho com frequência, não tem, aí eu uso esse outro remédio aqui, 3 remédios, e não é doente. Não tem doença, ele não tem doença, ela não tem doença. O que a população considera, né, o ser doente? Aí tu vai, eu não vou me estender aqui. Aí eu digo, aí daqui a pouco, quando ela fala do quarto remédio que ela usa regularmente, só um pouquinho, para. Tu não é doente? Não, tu não tem um diagnóstico, um CID, um Código Internacional de Doenças, mas saúde tu não tem. Tu não tem uma doença estabelecida, mas tu está acostumado a passar mal há anos aí, sem resolver. E a pessoa acha, por isso que é a normatização da doença. A pessoa não tem aquele diagnóstico, pressão alta, diabetes, câncer, doença cardíaca, mas toma remédio para tratar sintomas que não resolvem há muito tempo. Eu digo assim, então, a primeira coisa, minha amiga, que tu tens que aprender aqui na consulta, um ponto é ter saúde, outro ponto é não estar doente. Tu não está doente, mas saúde tu não tem. Teu aquário já está sujo, tu toma remédio há horas, aí não resolve isso aí. E outra coisa... É a normatização da doença. Eu tenho cólica há muito tempo, seu ovário policístico, sofro há muito tempo, e vai, e está tudo bem, né, e não muda o estilo de vida, que é mais difícil mudar esse estilo de vida. Aí tu vai levando, daqui a pouco vem a doença, aí nós vamos chegar na menopausa, que é outro ponto, né? Aí a pressão arterial aumenta, porque parou a produção hormonal, não tem nada a ver com estar ficando velha. Aí piora o metabolismo da glicosa. Daqui a pouco está com 6, 7 remédios. Tem pessoas que me dizem, eu não tenho nenhuma doença, eu estou bem, Álvaro. Aí toma remédio para açúcar, para pressão, para gastrite, para para enxaqueca e para dormir. E nem caminha, não faz nada. Aí tu não é doente. Assim, não, tu tem uma saúde de ferro. Eu fico impressionado. Só toma 6 remédios. Quando chegar a 10, aí tu vai te considerar. Então, assim, aí a pessoa entende que uma questão é ter saúde. Outra coisa é não estar doente. É que nem quando eu falo de exame de sangue. Vem os exames que eu peço, referencial de laboratório. Álvaro, está tudo bem. Aí começa a olhar, está mal, tem que melhorar. Ela, como assim, Álvaro? Eu olhei aqui, está tudo normal. O que é o normal para ti? Referencial de laboratório é o que tu precisa para não estar doente. Eu quero saúde. Ter saúde é outra coisa, meu amigo. Então, assim, o hormônio, ali, a testosterona no homem, que eu pego muito homens, 200 a 900 nanogramas por ml, não me lembro a unidade. 200 a 900. Um cara de 40 não me aparece com 250 aqui. E achar que é normal. Tu está cansado, tu não emagrece, tu não consegue fazer uma atividade física, tu está fadigado porque tua testosterona está lá. Aí tu dá normal, de 200 a 900, um homem de 40 anos está com 250, um dos hormônios mais importantes. Então, assim, esquece referencial de laboratório se tu quer saúde. Aí a pessoa começa a entender que saúde é muito mais. Não, então não vamos... Álvaro, saúde não está tomando nenhum remédio. Isso aí é saúde. Isso é saúde. Saúde é tu não sentires nada. Tem dor? Não. Tem azia? Não. Tem cólica? Não. Tens energia o dia inteiro? Então, essa questão que a pessoa vai entendendo o que é saúde, não só não estar doente. Quantos pacientes chegam para ti assim? A maioria, achando que estão muito bem. Tá. E eu, no meio da consulta, já começo a baixar Mas o sarrafo. Mas sem nada não existe, né? Ele sai com o rabo no meio das pernas. Sai. Eu digo, não está bom, cara. Me desculpa, não está legal. E é ruim, né, ter esse choque de realidade. Os sintomas. Eu tenho essa dor no joelho há muito tempo, me incomoda, tomo anti-inflamatório. E eu digo, tu nunca vai resolver, meu amigo. Nunca vai resolver. Ou minha amiga. Essas questões de normatização da doença. A questão do Covid, agora a mesma coisa, colegas atendendo na ala Covid. Álvaro, estava muito essa questão que foi mais grave para pessoas com mais comorbidades, mas estava pegando pessoas saudáveis também, claro que sim. Mas olha só, aí as discussões clínicas, internou um paciente, a normatização da obesidade. Ou internou uma mulher de 45 anos, sem comorbidades, e está indo para a UTI. Não tem nada, não, ela tem a pressão 14/9, não está normal a pressão.
E ela tem aqui, ela só tem 90 quilos. Não, ela tem 90 quilos, ela não é saudável, ela é obesa de longa data, ela já vem inflamada, Não estresse não vem bem. oxidativo. Então, assim, tudo bem, ela não é uma pessoa doente, mas saúde ela não tem, ela já não tem reserva. Então, não, ela só tem obesidade. Não, ela só tem obesidade? Não. Obesidade é um problema. Tudo que a obesidade vai acarretar, né? Claro. Já não tinha reserva orgânica para responder a um estresse desse vírus maluco aí. Então, assim, é a normatização da doença. Tu, para estar doente, tem que estar tomando 15 remédios por dia. Aí tu é doente? Não, a gente está ficando doente antes. E é isso que eu mostro para os pacientes. Saúde é muito mais. Uma coisa que eu vejo muito no consultório é empachamento, distensão abdominal, né? Uma sensação de mal-estar após consumo de farinha ou após consumo de algum industrializado como normal, né? E aí, quando começa com planejamento, dessa, o que eu mais percebi de diferente, de melhor, foram os meus sintomas gastrointestinais, porque para mim já era normal. Eu não sabia como era passar tão bem. A Andressa não sabia como era passar tão bem. Sabe que eu convivo com esses gases aqui que me incomodam? Me incomoda há 10 anos esses gases, e agora eu não tenho. Eu não sabia como era ver bem, eu tinha me esquecido. É assim que acontece. E quando eu como isso aqui, eu passo mal. E quando é que tu come? Eu como todos os dias. Aí eu paro, só um pouquinho, tem alguém maluco aqui, cara. Perfeito. te faz mal, tu come todos os dias. Bom, e seguindo o nosso ciclo, né, os nossos ciclos de vida da saúde da mulher, a gente chega numa fase que, pelo que eu vejo do consultório, é a mais confusa, é a que mais traz ansiedade, estresse, sintomas depressivos, confusão de identidade, porque o teu corpo muda, as tuas emoções mudam, o teu casamento, consequentemente, muda, porque se tu tá diferente, a estrutura, né, da tua vida... Tô curioso para saber o que é. Tô curioso, vamos lá. Então, vou te apresentar o mundo das mulheres. Bem-vindo! E quando a gente começa a ter uma queda hormonal abrupta, né? Como tu já explicou lá no início, algumas mulheres de forma precoce, né? Outras mulheres não tão precoce, mas sempre com sintomas que são bem característicos dessa fase, que começa por uma fase chamada climatério. E que depois, né, vem a se chamar menopausa, que é quando tem, de fato, a pausa completa da menstruação. A gente observa diferenças hormonais, né, diferenças de produções de hormônios sexuais. Consequentemente, como a gente já disse, esses hormônios sexuais vão interferir em hormônios como serotonina, noradrenalina, dopamina, né? E que vão interferir no nosso humor, na nossa libido, na nossa pele. Então, além de todas as transformações corporais, estéticas, fisiológicas e hormonais, a gente precisa lidar com as emocionais nessa fase. Eu quero que tu fale um pouco para a gente sobre os principais sintomas e vamos explicar para o pessoal como que a gente consegue amenizar. E se der tempo, que eu acho que é muito importante, um pouco sobre as diferenças de composição corporal nessa fase, porque muitas mulheres justificam: estou engordando porque eu entrei na menopausa. Será? Climatério e menopausa, assunto interessante para a gente terminar. No início do século passado, a expectativa de vida da mulher era 40 anos, 45, se não me engano. Então a mulher morria cedo. Pouco se conhecia da menopausa. Quando ela parava de menstruar, ela morria. E a mulher nasceu para procriar, né? O ciclo menstrual, todo mês, ela se prepara para gestar. Então, a biologia da mulher é essa, né? No momento que ela não tinha mais vida reprodutiva, ela morria, acabou. Mas só que veio o advento da medicina, dos antibióticos, enfim. Tanto o homem quanto a mulher passaram a viver mais. E a mulher passou a conviver com a parada da produção de hormônios sexuais femininos, né? Propriamente ditos. E aí? Durante muito tempo se acreditou que a mulher para de produzir hormônios, cai a qualidade, tudo isso que tu falasse de uma maneira geral, cai a qualidade de vida da mulher e está tudo bem que ela está envelhecendo, ponto final. Eu, quando me formei em medicina, a mulher que entrava na menopausa fazia a chamada reposição hormonal. Em 1994, se não me engano, o Instituto Nacional de Saúde norte-americano fez o estudo chamado Women's Health Initiative, WHI.
que avaliou uma gama grande de mulheres na menopausa, usando 2 hormônios Premarin e Provera, 2 hormônios sintéticos, para se avaliar os benefícios da reposição hormonal na mulher menopausada. Benefícios cardiovasculares, de saúde global. Se acompanhou essas mulheres durante algum tempo, resultados do estudo: aumento de risco de câncer de mama, aumento do risco de AVC e aumento do risco de doença cardíaca na mulher que faz a reposição hormonal. Bom, a partir desse estudo, cessou. Mulher entrou na menopausa, acabou. O hormônio não pode, que o hormônio dá câncer. E esse estudo virou um alcorão dentro da medicina, uma bíblia. E é o que muita gente ainda acredita, né? Não se discutiu mais esse exame, mas só que esse exame passou a ser questionado, só um pouquinho, e virou uma bíblia dentro da medicina, isso aí. E a mulher acabou. Quem estava usando hormônio parou e está tudo bem. Mas por que usar hormônio, Álvaro? Parou de produzir e acabou. Eu já tenho 50 anos, eu estou casado há muitos anos, tenho filhos criados, essa questão sexual mudou, mas estou bem, estou com meu nego velho aqui, está tudo bem, e cabelo seco é normal, troco shampoo, a pele é assim, eu passei a engordar, passei a ter pressão alta, nunca tive, mas eu já estou com mais de 50, né? Isso é questão da vida e do envelhecimento. Não é o que eu penso, não é o que se acredita, né? Porque a questão dos hormônios na mulher, estrogênio e progesterona, é só para a questão reprodutiva e só para a questão sexual. Negativo, né? É importante nesse sentido? Sim. Né? A mulher não reproduz mais, ponto, mas a questão sexual. Hoje a mulher vive mais, ela quer manter qualidade. Ela quer ter vida sexual ativa com 65 anos, com 60, com 55, né? Tudo está mudando, nós estamos vivendo mais. E aí? Tá, mas só essa questão, Álvaro, isso aí para mim não é ponto principal. Concordo. Então vamos levar, resumindo, que a gente não tem muito tempo. Mulher que produz hormônio ainda, com ciclo menstrual ativo, risco de doença cardíaca em relação ao homem, muito menor. A mulher entrou na menopausa, o risco de doença cardíaca em relação ao homem já começou a ficar igual. Porque muda o metabolismo de colesterol, o metabolismo de glicose. 10 anos de menopausa, 10 anos de menopausa, risco de doença cardíaca da mulher igual ao do homem. Acima de 10 anos de menopausa, a mulher tem o risco cardiovascular maior que do homem. Por quê? A mulher passou a fumar, a beber depois da menopausa? Não, perdeu o estrogênio, que é um hormônio protetor cardiovascular. Protege o coração. E que muda outras vias metabólicas. Nossa, metabolismo muscular, a mulher passa a ficar mais flácida. O estrogênio e a testosterona, que também cai, são hormônios anabolizantes fisiológicos. Ou seja... A osteoporose, a da idade. Quem é que protege o osso? Estrogênio. Ou seja, a gente, além dessa parte de reposição que tu está citando, né, a gente precisa aceitar... Saúde global. A gente precisa aceitar que na menopausa o gasto calórico vai ter que receber uma atenção especial. Vai mudar. O metabolismo vai mudar, vai cair o metabolismo as mulheres também. acabam se movimentando menos, Sim. né? Ou postergando uma atividade física, o que vai ser essencial tanto para a manutenção de massa muscular quanto para a perda de peso. A gente vai ter que aceitar que o teu consumo calórico ele vai ter que ser controlado, porque tu vai ter uma queda de taxa metabólica basal, ou seja, eu não vou poder comer as mesmas coisas, as mesmas calorias de antes, porque eu tô com a minha parte hormonal bagunçada, gastando menos, né, essa parte metabólica e, consequentemente, me exercitando menos, aí por fatores comportamentais, né, na maioria das vezes, eu vou ter que aceitar que eu vou ter, provavelmente, algumas mudanças fisiológicas, mas que eu consigo amenizar essas mudanças, né? Sim, consegue. Eu não preciso mais conviver com elas de forma sofrida. Aceitar a velhice de uma maneira acelerada, porque todo mundo envelhece. Envelhecer é questão da vida. Ficar velho é uma opção. Exatamente. Eu sempre falo. Então, qual é a velocidade de envelhecimento que tu queres ter? Aí algumas me respondem, Álvaro, eu quero estar no melhor dos meus 55 anos. Eu não quero estar com cara de 40. Eu tenho 55, eu quero estar no melhor dos meus 55, eu quero estar no melhor dos meus 60. Então, assim, muda o metabolismo? Muda, tem que mudar, tem que equilibrar a parte nutricional. Eu estava falando de hormônio, só para terminar a questão, assim, o Alzheimer é mais frequente na mulher do que no homem, é mais prevalente. Hoje se sabe, é uma questão a analisar, o hipocampo, que é uma das áreas relacionadas à memória no cérebro, é cheia de receptores para estrogênio. E de uma determinada fase da vida, essa área não tem mais ação de estrogênio. A área da memória, opa! Então, assim,
O hormônio protege a saúde global da mulher. Mas, Álvaro, tu falasse daquele estudo lá que mostrou câncer, e aí como é que faz? Esse estudo, nós temos pouco tempo, ele foi mal feito. Mal feito. E hoje já conseguiram comprovar que Sim, ele foi mal feito. não, ele foi feito com mulheres mais velhas. Mulheres que já entraram na menopausa, ficaram um ano sem usar hormônio, de uma hora para outra voltaram a usar. E é importante... Não, né, só para terminar esse ponto. Então, assim, tu não pode começar a usar hormônio depois de 10, 15 anos de menopausa. O ideal é começar ali, transição já usar. Tem um período para isso. Isso é um ponto. Então, se escolheram mulheres erradas para esse estudo. Segundo ponto, se usou hormônio sintético. O Premarin, se não me engano, ele provém da urina de água prenha. Ele tem 38 tipos de estrogênios. Vários desses nem existem no corpo da mulher. Então, assim, o hormônio foi sintético. A progesterona sintética, uma coisa é a progesterona natural. Progestágeno sintético tem efeito contrário da progesterona. É outro efeito. Tanto que numa clínica de fertilização tu usa assim para manter o embrião a progesterona. O que é a pílula do dia seguinte para evitar? É progestágeno. Aí progesterona também não é progesterona sintética, é efeito contrário. Então assim, hormônio sintético, doses erradas, mulheres erradas e todos com dose padrão, comprimido. Eu não gosto de usar hormônio via comprimido. Hoje está mudando, mas assim. Então e uma dose padrão. Tantas miligramas desse hormônio, tantas miligramas desse hormônio. Individualizar. A dose da Andressa não é a dose da Antônia, não é a dose da Maria. Uma tem 90 quilos, outra tem... Então, assim, dose padrão. Então, tu usar hormônio, tu usa a quantidade daquela paciente. Então, assim, tipo de hormônio sintético errado, mulheres erradas, quantidade errada e via de administração errada. Bom, aí vai dar câncer. Então, assim, para a gente não se entender, eu sou entusiasta da modulação hormonal para a mulher que não tem nenhum fator de risco, obviamente, para fazer, porque a mulher entra na menopausa e mantém qualidade de vida. E que procure precocemente. O hormônio protege a saúde da mulher para várias coisas. Álvaro, mas aí eu gosto, assim, porque eu falo, eu sou um entusiasta, quando bem indicado, obviamente, o hormônio. O hormônio dá câncer, Álvaro, dá. Aí para a consulta, assim, aquele silêncio. Não, só um pouquinho. Tu está me dando uma aula, 20 minutos de hormônio e vem me dizer que dá câncer? Sim. Qual é a dose que tu está usando? Que tipo de hormônio tu está usando? Tu faz controle depois laboratorial todo ano ou nunca mais vai dosar no sangue se está a quantidade adequada para ti? Que tipo de hormônio? É comprado aonde? Aí que tá a diferença, então, né? Assim, é o acompanhamento. Claro, o hormônio da câncer, qual é a dose que tu está usando? É dose de fisiculturista? Qual é a dose? Aí faz mal. Então, é modulação. É modulação. É tu achar... Personalizada. Personalizada. A modulação hormonal tu não consegue fazer, infelizmente, num posto de saúde, com muito movimento, mas eu consigo. Tu começa a usar o hormônio e vai acertando a concentração dele para aquela paciente, que pode ser diferente da irmã dela. Então, isso é modulação. Manter os hormônios em valores fisiológicos. Ou seja, hoje em dia... Isso é modulação hormonal. Existe como a gente amenizar esses sintomas. A parte hormonal, fisiológica, a gente não vai fugir. Existe, né? Existem essas mudanças e a gente tem que aceitar. Mas a gente consegue, através de recursos da medicina, recursos de comportamento, recursos da nutrição, né? Deixar essa fase muito mais agradável de ser vivida, deixar essa fase linda, né? Como ela deve ser. Como ela deve ser. Deixar essa fase agradável, porque eu vejo que muitas mulheres ainda pensam que a vida acabou, né? Quando se entra numa menopausa, que muitas coisas vão precisar mudar de uma forma pior, e não é assim que acontece. E né, Andressa, para aquelas pessoas que não podem usar o hormônio por determinadas situações, tem uma série de fitoterápicos que atenuam os efeitos. Sim, que ajudam muito. Um ponto importante para a gente não deixar passar, já terminando, os calorões, chamados fogachos, né? Eu ouço muito também nos atendimentos, Álvaro, os calorões eu tenho já há muitos anos. Tem que tratar o calorão. O calorão não é uma coisa... É extremamente incômodo para a mulher que tem o calorão, mas ele... Hoje alguns estudos mostram que quem não trata os fogachos, esses calorões, tem o risco aumentado de ter AVC. Porque no momento do calorão, o cérebro pode fazer os vasos cerebrais fazem vasoconstrição.
Tu tem aquela vasodilatação da pele, aquele calor, expele calor, mas o cérebro algumas vezes pode fazer fechar os vasos. É o que a gente já falou, tem que tratar. Não normaliza os teus sintomas. Eu tenho há muitos anos, já acostumei, não, vamos tratar que esse sintoma tu não pode ter. Então a mulher muitas vezes não é bem informada, aceita a normatização da doença, está tudo bem, porque eu já estou ficando velho, tu vê, eu já cheguei nos 50, imagina, se tu vai viver até os 90. Perfeito. Né? É isso. Álvaro, eu acho que a gente pode deixar o nosso próximo programa para iniciar de novo com esse tema, para aprofundar um pouco mais. Sempre né? tem mais assunto. E aí a gente já consegue linkar com outras abordagens. Sim. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui hoje conversar. A gente nem viu o tempo passar, né? Como a gente já imaginava. Muito obrigado, como sempre. É ótimo trocar contigo. A gente tem que confessar uma coisa aqui. Eles estão com placa atrás da gente que terminou há muito tempo, né? Eles estão falando aqui, gritando que eles têm que fechar aqui o estúdio e a gente não sai daqui. Louco né? pra falar mais Não. Estão com placas aqui na nossa frente e a gente não sai daqui. Eu quero muito te agradecer. O convite já está feito para a gente voltar em breve, para a gente Será conversar sobre retornar. outros temas. Eu acho que a nossa troca é sempre muito rica. E eu quero agradecer aos patrocinadores que apoiam o nosso programa e que fazem, né, tudo acontecer. Quero agradecer a todo mundo que tem nos assistido. Podem interagir com a gente, nos mandar mensagem, mandar ideias de conteúdo, porque a ideia é essa. A ideia é trazer informação para o maior número de pessoas e as informações e dúvidas que são frequentes dentro do consultório, né? Assuntos do dia a dia. A gente quer mesmo trazer informação pertinente para as diferentes fases, né, da nossa vida e para diferentes situações da nossa vida. Tanto que a gente já trouxe nutrição esportiva, a parte da neurociência, hoje a medicina, a psicologia, porque eu acho que é de suma importância a gente ir trazendo essa conscientização, né, de várias esferas da nossa vida para a população em geral. E para finalizar, eu quero que tu deixe um recado para a população feminina. O que tu diria para as mulheres e te despeça. O que eu deixo de mensagem para as mulheres é justamente, eu já falei, mas repito aqui, o processo de envelhecer é questão da vida, é natural. Né? Então, envelhecer faz parte da vida. Ficar velho é uma opção. Nós temos alternativas para, durante toda essa fase, essa riqueza hormonal que a mulher tem, eu acho que dá para conciliar com a vida profissional. Né? E a mulher pode, sim, melhorar a qualidade de vida dela e não é algo... a pessoa passa a não ter mais aquele pensamento, por que eu nasci mulher? Na próxima encarnação eu quero ser homem. A gente ouve, eu não, eu acho um máximo ser mulher. Então, é esse o objetivo, fazer com que as pessoas pensem justamente assim. Coisa boa, na próxima eu quero vir mulher de novo. Muito obrigada, é isso aí. Então tá. Tchau, pessoal, até a próxima. Quem tiver interesse em entrar como nosso parceiro, pode entrar em contato pelas nossas redes ou pelo número de telefone que tem aqui embaixo. Muito obrigada.